Ai, mas eu me lembro. Não, então, importante. Uhum. Vou mandar sem falta. Ó, determine o grau de ionização dos eletrólitos a seguir e classifique ele em forte ou fraco. Para Uhum. um grau de ionização, se ele for maior ou igual a 50 graus, a gente fala que é forte. E se for menor que 50, é fraco. Então, vamos lá. O primeiro. Dissolvem-se 100 moléculas de HCl, das quais 92 sofrem ionização em determinadas temperaturas. Então, para eu descobrir o grau de ionização, eu pego o 92, que é o que ele ionizou, sobre 100, que é o total. Isso aqui me dá 92%. 92% é maior que 50, então é forte. Uhum. Esse aqui. Dissolve-se uma quantidade de moléculas de HNO3. Desse total, 2/3 sofrem ionização. Então, quem sofreu ionização foi 2/3 de 100%, né? Então, Uhum. 200. Só que o que é 100%? 100% é 100 sobre 100, né? Tem que tomar cuidado com Uhum. isso. Então, 100% é 100 sobre 100. Então, isso aqui dá 2/3. 2/3 é 0,66666. Uhum. Isso aqui é 66,7%. Também é maior que 50. É É forte forte. também. E o terceiro? Dissolvem-se 100 moléculas de ácido acético em água. Desse total, apenas 4 sofrem ionização. Então, 4 sobre 100. Isso aqui vai me dar 4%. 4% é menor que 50, então é fraco. Então, eu sei que é forte, forte, fraco. Forte, forte, fraco. Ó, forte, forte, Uhum. fraco. E forte, forte, fraco. Então, o que eu tenho que olhar agora? As porcentagens que estão batendo, né? É. 92, 92, 92. 6% não é, então já não é a B. 66, 66. E a última aqui, 4%, 96. É 4%, é a C. Uhum. Tá? Então, toda vez que o Entendi. exercício pedir grau de ionização, você vai pegar o que ionizou dividido pelo total que ele falou. Deu maior que 50, é forte. Deu menor que 50, é fraco. Tá. Esse é mais tranquilo, né? Uhum. Aí ele fala: dentre as espécies apresentadas a seguir, qual é a espécie polar? Não sei. Vamos lá. NH3. Ela fica assim. BF3. BH2. CCl4. O que acontece? A água é polar. Como é que é a fórmula molecular da água? Ela é assim, ó, H2O. Uhum. Ela tem uma linearidade. É como se fosse um barco. Ela fica reta. Uhum. E a quantidade de... É como se isso aqui fosse o centro do meu equilíbrio. E de um lado eu tenho um hidrogênio, do outro eu tenho um hidrogênio. Então, isso aqui é uma ligação polar. Ok? Para ser Ok. polar, eu tenho que ter Ok. esse tipo de configuração. Tem que ter uma configuração que seja equilibrada na hora de montar. Por isso que eu desenhei
para você os desenhos. O nitrogênio, ele é assim. Ele é meio redondinho, não é? A gente fala que é trigonal plano. Aqui, quem vai seguir isso é o nitrogênio. Porque ele, na tridimensional, ele fica equilibrado. Esses outros aqui não. Tá bom? Bom. Tudo que não se der bem com a água vai ser apolar. Então, essa é uma maneira também de te ajudar nas questões de teoria. Por exemplo, a água é polar. Então, o óleo não se mistura com a água. Então, o óleo é apolar. O detergente é apolar ao óleo, né? Porque quando você passa o detergente, ele tira o óleo ali e joga fora. Então, é uma maneira de gravar também a questão da polaridade. Tá? Aí vem. A seguir são apresentadas algumas características que, de certa forma, estão relacionadas às ligações químicas. Aí ele fala: ocorrem por transferência de elétrons, ocorrem por compartilhamento de elétrons, são ligações direcionais, isso é, são ligações frontais ou paralelas, ocorrem preferencialmente entre metais, entre elementos metálicos. Identifique aquelas que se referem à ligação covalente. Ligação covalente é o quê? Quando compartilha elétron, né? Então, já sei que a 2 é sobre ligação covalente. A 1 não é. A 1 é de ligação iônica, que é aquela que eu te falei. Um doa elétron e o outro recebe. A terceira é de ligação covalente, que aí tem a ver com a posição do elemento no espaço. E a última é de ligações metálicas, não é? Então, é a letra C. É o 2 e o 3. Tá? Tá. 200 gramas de calcário são colocados sob aquecimento e se decompõem completamente em cal e gás carbônico. Então, vamos lá. Calcário é colocado no calor, que faz ele reagir e forma o cal mais o gás carbônico. Essa é a reação. As massas dos produtos e a lei que essas combinações químicas se fundamentam são, respectivamente... Então, eu tenho que ver na tabela periódica qual é a massa do cálcio, do carbono e do oxigênio. Aí eu vou somar. Somando todas essas massas dá 200 gramas. Aqui de CaO e de CO2. A de CO2, 16 vezes 2 dá 32, vai ser 88 gramas. E a de CaO vai ser 112 gramas. Aí, o que acontece? Se você somar essas duas massas aqui, dá 200 gramas. Então, o que está acontecendo? Eu tinha 200 gramas antes de reagir e continuo tendo 200 gramas depois de reagir. Só que antes de reagir, eu só tinha um tipo de elemento, que era o calcário. Depois que ele reagiu, a soma das massas continuam sendo 200, mas agora eu tenho dois elementos diferentes. Então, é aquilo que eu falei naquela questão de física, de cinética. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Eu tinha 200 gramas de calcário e ele se transformou em 112 gramas de cal, mais 88 gramas de gás carbônico. Não deixou de ser 200 gramas no total. E quem fala isso é a lei de Lavoisier. Certo? Certo. Aí, vamos lá. Essa aqui. Para que ocorra a reação de eliminação de haletos orgânicos, o que é um haleto orgânico? É quando eu tenho uma cadeia de carbono e nessa cadeia de carbono eu tenho algum elemento da família
7A. Tem cloro, iodo, uma coisa assim, por exemplo. Tá? Aí ele fala, para que ocorra a reação de eliminação em haletos orgânicos, são necessárias elevadas temperaturas, um solvente, que é um álcool, não muito polar, e principalmente uma base forte, como hidróxido de potássio. O que é o hidróxido de potássio? Hidróxido é o H. Potássio, K, né? É. Para que ocorra uma das reações de substituição em haleto orgânico, de novo, é necessária a presença de solução aquosa de base forte, como hidróxido de sódio, NaOH. Qual a opção que apresenta a substância como produtos principais de uma reação de eliminação, uma de substituição do 2-bromobutano? Vamos lá. Butano, 1, 2, 3, 4. Na segunda eu tenho um bromo. Qual que me fala de uma reação de eliminação? O que quer dizer eliminação? É eliminar, retirar. Uhum. Uhum. Né? Substituição. Eu vou substituir, tirar um e botar outro. Então, eliminar. Então, eu tenho que tirar o bromo. E na de substituição, eu vou botar um outro no lugar dele. Então, vai ser o álcool. Então, na de eliminação, ele viraria uma ligação dupla. Que aí seria o 2-buteno. Que aí esse bromo ia embora. Aí a ligação que estava no bromo vira uma dupla aqui em cima. E na reação de substituição, eu vou ter um álcool. No lugar do bromo entra uma hidroxila, que é o 2-butanol. Então é a letra D. Ó. Quer ver? Por exemplo, se eu tivesse isso aqui, ó. NaOH mais BaO. Aí eu falo que fica BaOH mais NaO. Ó, o Na trocou de lugar com Ba. O Na estava na hidroxila, ele foi para o oxigênio. E o bário estava no oxigênio e foi para hidroxila. Aí, então, esse tipo, quando acontece uma reação dessa, a gente fala que foi uma reação de dupla troca. Por quê? O Na trocou com Ba. Houve duas trocas aí. Se eu tiver uma reação assim, H2 mais meio de O2, me dando H2O, eu tinha dois elementos que se juntaram. Então, a gente fala que tem uma reação de síntese. Síntese porque o quê? Síntese é o quê? Diminuir. Ou seja, eu tinha dois elementos e virou um só. Tá? Tá. E a Vanderleia tá entrando agora, peraí. Olá, Vanderleia. Oi. Aí já vamos dos tipos de reação, ó. Eu tenho NaOH mais BaO, dando BaOH mais NaO. Então, Na foi para oxigênio e o bário foi para hidroxila. Quando eles trocaram de lugar, quando acontece isso é dupla troca. Quando eu tenho dois que se juntam em um só, é síntese. Tá? Tá bom. Quando eu tiver, por exemplo, a gente tem também dupla troca, síntese, deslocamento. Deslocamento é quando eu tenho
mais de um e depois eu começo a ter mais do outro. Deixa eu dar um exemplo aqui. H2 mais HSO3. Aí, vamos supor que eu tinha aqui 3H2 mais HSO3. Eu estou inventando uma reação que não existe, tá? Ó, não sou professora de química. Então, às vezes, os exemplos que eu estou dando aqui não existem na vida real. Eu estou botando para usar lógica. Porque, quimicamente, eu não sei se isso aqui existe na natureza. É quase certo que não. Estou inventando. Mas só para a gente enxergar o que eu estou querendo dizer. 3H2 mais HSO3. Vamos supor que o negócio ficou assim. 2H2 mais 5HSO3. Ó, eu tinha 3 hidrogênios, caiu para 2. Eu tinha 1 HCO3, aumentou para 5. Então, é deslocamento. O elemento H2 diminuiu e aumentou o elemento de HSO3. Isso que é reação de deslocamento. Tá bom? Porque aqui eu estava falando de sim química orgânica. Aqui eu estou falando de sim química inorgânica. Tá. Aí vamos fazer essa aqui, ó. Tem-se a seguinte reação. Não balanceada. O que é reação não balanceada? É porque a quantidade de elementos que tem na esquerda, antes da setinha, que é o reagente, antes de acontecer, não é igual à quantidade de elemento que está depois da setinha, que é o produto. Ó, o ferro, Fe é 2. Isso aqui quer dizer que eu tenho 2 ferros aqui. Já aqui eu não tenho 2, eu só tenho 1. Então, eu teria que botar o número 2 aqui para equilibrar. Depois, O3. Eu tenho 3 oxigênios aqui, mais 2 aqui. 2 mais 3, 5. Do lado de cá, eu só tenho 2 oxigênios. Não está balanceado. O carbono, eu só tenho 1 antes da setinha e 1 depois da setinha. Aí, tudo bem. Aí, vamos ver o que ele vai falar. A soma dos coeficientes que tornam a equação balanceada e o estado de oxidação das substâncias envolvidas nessa reação são, respectivamente... Vamos lá. Vamos olhar o NOx. O ferro, ele está com oxigênio. O oxigênio aqui, o NOx é menos 2. Mas eu tenho 3 oxigênios. Então, eu vou multiplicar 3 vezes menos 2, menos 6. O NOx tem que dar 0. Então, o número que eu vou ter que botar aqui em cima do ferro tem que ser mais 6. Só que eu já tenho 2 ferros. Então, eu pego 6 e divido por 2. Então, aqui o ferro tem NOx mais 3. Aqui o ferro está sozinho. Então, o NOx dele vira 0. Né? Então, o NOx sofreu o quê? Redução. E quem foi meu agente oxidante? O Fe2O3. Ele não está perguntando isso, mas eu estou aproveitando para a gente treinar. O carbono está sozinho, então ele é 0. No CO2, o oxigênio é menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, o carbono tem que ser mais 4. Então, se ele passou de 0 para 4, ele sofreu oxidação. Então, quem sofreu oxidação foi o carbono. E quem foi o agente redutor? Foi o carbono, C. Tá bom? Então, o que eu vou ter aqui? Que o número total de elétrons dos reagentes é igual ao número total de elétrons dos produtos. Tem que ser igual. Se não for igual, não está balanceado. Tá? Então, a letra C por conta disso. Essa aqui. O hidreto de sódio deve ser conservado em lugar seco e arejado, pois com a temperatura levemente elevada pode entrar em combustão e explodir. O hidreto de sódio reage com a água na segunda reação. NaH mais H2O resulta em H2 mais NaOH. Supondo que uma reação de 20 mols de hidreto com excesso de água, as quantidades em mols de H2 produzidos de HCl necessário para neutralizar completamente a base forte são, respectivamente... Então, quando ele fala com excesso de água, é porque está sobrando água.
Ele não vai usar toda a água que está aqui, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa. 1 mol de NaOH, que é esse tal de hidreto, reage com 1 mol de água. Por que eu estou falando 1 mol? Porque aqui não tem nada escrito, então é o número 1 na frente. Assim como 20 mols de NaH, que é o hidreto, vai reagir o quê? Com 20 mols de H2. De água, né? E aqui também é 1 mol. Então, ele reage com 1 mol de hidrogênio. E se eu tenho 20, ele vai reagir com 20 mols de hidrogênio também. 20 e 20. Porque eles têm que ser proporcionais. É igual fazer um bolo. Tá? Então, é igual 20 e 20, letra B. Tá? Bom. Se ele fosse assim, quer ver? Se eu tivesse uma reação assim. 2NaOH mais HCl reagindo, dando... Não tá balanceado, tô inventando de novo. NaCl mais 5H2O. O que eu posso falar olhando para esses números aqui? Que 2 mols de NaOH reagem com 3 mols de NaCl. Então, se eu dobrar isso aqui, 4 mols de NaOH vai reagir com o quê? Com isso aqui vezes 2, com 6 mols de NaCl. Eles são proporcionais nesse sentido. Por exemplo, aqui não tem escrito nada, aqui é 1. Então, eu posso dizer que 1 mol de HCl reage com 5 mols de água, que reage com 3 mols de NaCl. Então, se eu pegar e dividir por 2, se eu pegar metade do HCl, meio mol de HCl, eu vou ter que pegar meio mol de água, que vai dar quebrado. E eu vou ter que pegar metade de 3 mols de NaCl. É igual fazer um bolo. O que eu faço em um, eu faço no outro. Tem que seguir tenho que seguir o caminho. A receita. Isso. Tá? Tá bom. Aí vem. Posso fazer mais uma ou não? Pode, ué. Então vamos lá. Quem tá na chuva é pra se molhar. A água, etano, amônia e o brometo de hidrogênio são substâncias moleculares. Em relação a elas, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, os elementos dessas substâncias não são metais. Segundo, o tipo de ligação que se forma entre esses elementos é a ligação covalente, pois eles estão compartilhando elétrons. Terceiro, seus átomos chegam a 8 elétrons na camada de valência devido ao número de ligações que fazem, obedecendo, portanto, a regra do octeto. Quarto, o hidrogênio participa da formação das substâncias moleculares, compartilhando seu par de elétrons, estabelecendo ligações covalentes simples. São corretas quais afirmativas? Vamos lá. Quem é a água? H2O. Etano. Etano é quando tem 2 carbonos, né? Então, ela é assim. É o C2H4. Amônia é NH3. Brometo é um sal. Brometo de hidrogênio. BR. Brometo de hidrogênio, tá? Isso aqui é ácido bromídrico. Brometo tem alguma coisa aí que tá faltando. Mas, enfim, todos eles fazem ligação covalente. Porque tem hidrogênio. Lembra que eu falei que o hidrogênio ele só tem um elétron? Se ele não fizer ligação covalente, coitado, não existe mais.
Então, todos eles fazem Aham. ligação covalente. Tá? Tá. Então, que se forma entre eles é ligação covalente. Então, a 2 é verdadeira. Os elementos não são metais, isso é verdade. O hidrogênio com a água não é metal, o carbono é orgânico, a amônia não é metal, nem o brometo de hidrogênio, que é um sal. Então, eles não são metais, isso é verdade também. Então, A 1 e a 2 já são corretas. uhum. Agora, a terceira. Eles vão ter 8 elétrons na camada de valência, obedecendo a regra do octeto. Sim, que é a ideia de como é que se fala? De seguir, né? Agora, o hidrogênio participa da formação de substância molecular compartilhando seu par de elétrons. Não. Ele não tem um par de elétrons, ele só tem um elétron, o hidrogênio. Então, essa não é verdade. Não. Então, é verdade a 1, a 2 e a 3. Como eu não tenho isso, poderia ser 1 e 2, 2 e 3. A 4 não é. Então, essa aqui seria passível de anulação. Poderia ser a letra A ou a Mas letra aí, C. porque você não pode colocar duas respostas numa pergunta, Você não pode né? botar duas e tem duas possíveis de responder. Que a seria 1, 2 e 3. Como não tem, seria uma questão que tinha que ser anulada. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então é isso. Eu vou parar por aqui para não ficar